Boa noite, queridos amigos. Hoje vamos estudar a lição número 9, que tem como título Jesus e o Juízo. Está aqui na página 29 da nossa lição, Jesus, restaurador da vida. Eu parabenizo você porque está separando esse tempo para podermos estudarmos a palavra de Deus. O tema de hoje fala sobre a necessidade de que aconteça um julgamento. Vamos começar estudando uma pequena parábola que está aqui no livro de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 até o 14. Não vamos ler aqui todos os versículos, mas eu vou resumir daquilo que está falando aqui. Essa parábola fala sobre um banquete de casamento, onde o rei envia seus servos para convidar todas as pessoas, ricos, pobres, qualquer pessoa para que participe desse banquete de casamento. E as pessoas foram convidadas. Mas, de repente, o rei ele começa a examinar e ver cada um dos convidados. E ele percebe que uma pessoa que estava ali estava nu. Havia um homem que ele entrou, mas não estava vestindo as roupas que o rei enviou, que todos devessem vestir. E disse que ele foi lançado fora. Então, essa parábola aqui está ilustrando aquilo que acontece no julgamento de Deus. Haverá um momento quando o Rei do Universo, Deus, ele vai examinar cada uma das pessoas se estão prontos para participar do banquete de casamento ou não. Isso nós chamamos de julgamento. Agora, por que é necessário que aconteça um juízo ou um julgamento? É pelo seguinte: na igreja existem todo tipo de pessoas. Vocês sabem que nas igrejas tem gente que está convertida e tem gente que não. Tem gente que é fiel a Deus e tem gente que é um pé na igreja, um pé no mundo. A Bíblia ilustra isso, por exemplo, através de algumas parábolas. Temos a parábola, por exemplo, sobre os peixes ou a pescaria. Diz que a rede do evangelho é lançada e pega todo tipo de peixe. Peixe bom e peixe que é ruim. Na igreja existem peixes bons e peixes ruins. Outra parábola encontramos sobre o joio e o trigo. Na igreja tem gente que trigo, tem gente que joio. E muitas outras. Encontramos, por exemplo, que na igreja tem ovelhas e tem bodes também. Então, por isso, precisa acontecer um julgamento para separar esses dois grupos e saber quem é ovelha e quem é bode. Quem é peixe bom e quem é peixe ruim. Isso é o processo do julgamento. Agora, a primeira pergunta da nossa lição diz assim: a quem Deus, obviamente está falando aqui do Pai, a quem que ele confiou o julgamento? A resposta está aqui em João capítulo 5, versículo 22. João capítulo 5, versículo 22. Muito bem, Deus, o Pai, ele encarregou que alguém assumisse o julgamento. Quem é esse servo, essa pessoa? João 5, 22. Disse assim: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Ou seja, o Pai confiou esse processo de julgamento a Jesus. Jesus é o juiz. É Jesus que vai julgar toda a humanidade. Nós temos ali algumas opções. Será que os profetas, Jesus ou os anjos? Obviamente a resposta ali é Jesus. A segunda pergunta diz assim: quem estará livre do juízo ou da condenação? A resposta está aqui no versículo 24 de João capítulo 5. Diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, a pessoa que aceitou a Jesus foi sincero, se arrependeu, se converteu de fato. Então disse que essa pessoa não passa pelas consequências do julgamento, pela sentença. Na verdade, ele é achado uma pessoa justa. Então, assim, quem estará livre da condenação do juízo, olha, entenda muito bem essa parte. Não é que alguém vai se livrar do juízo. Daqui a pouquinho vamos ver que todo ser humano vai ser julgado. Mas as pessoas que vão ser livradas da condenação do juízo ou do julgamento
são as pessoas que ouviram a palavra de Deus e aceitaram a Deus como Senhor e Salvador e foram sinceros. Tá bom? Então ali a resposta é os que ouvem a palavra e creem nela. A terceira pergunta vai nos ajudar a ampliar esse conceito. Diz assim: quem ressuscitará para o juízo final? Vamos ver aqui João capítulo 5, versículo 28 e 29. Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos aqueles que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Olha, vai ter um momento que todo ser humano que está nos túmulos, todas as pessoas que morreram, aqui não disse alguns, aqui disse toda pessoa que está lá no sepulcro, eles vão ouvir a sua voz e vão sair. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo ou da condenação do juízo. Ou seja, vai ter um momento que todas as pessoas vão ressuscitar, os justos e os ímpios. Só que haverá, assim, essa ressurreição será feita em duas etapas. Quando Jesus volte por segunda vez, ali acontece a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, aquilo que estudamos na lição anterior. Quando se toque a trombeta, todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, depois vai passar um período de 1000 anos. Depois de 1000 anos, quando a nova Jerusalém descer lá do céu, ali agora vão ressuscitar os ímpios, os mortos, de todos os ímpios que estão lá no sepulcro. Eles ressuscitam para receber a condenação do juízo. Eles apenas ressuscitam, em outras palavras, só para serem condenados. Aí se cumpre aquilo que Jesus está falando. Todos vão ressuscitar, ou para a vida eterna, ou para a condenação. Então vamos responder aqui. Quem ressuscitará para o juízo final, que será a condenação? Obviamente, os ímpios. A pergunta 4 diz assim: quantas pessoas comparecerão perante o tribunal de Cristo? A resposta está aqui em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É necessário que todos compareçam perante o tribunal de Cristo. Então a pergunta é: quantos vão comparecer perante o tribunal? Todos. Todo ser humano será julgado. Homem, mulher, criança, adulto, todo ser humano que já existiu ao longo da história, desde a criação do ser humano, todos serão julgados. Todos. E aonde vai acontecer esse julgamento? Lá no tribunal. Agora, eu queria especificar um pouquinho aqui para vocês esse processo do julgamento. Esse juízo acontece lá no céu, não acontece aqui na terra. E talvez para lhes explicar melhor, precisamos estudar um pouquinho sobre o santuário. Na verdade, precisamos relembrar, porque já estudamos, teve uma lição que a gente estudou sobre o santuário. Deixa eu ver qual é aqui esse tema. Era a lição número 6 do nosso guia de estudo. Ali falamos sobre o santuário. Então, o que acontecia no santuário? Quando uma pessoa pecava, levava o cordeiro até a entrada do santuário, lá no pátio, colocava as mãos na cabeça do cordeiro, confessava seus pecados, e depois o sacerdote lhe entregava uma faca e ele imolava, matava o cordeiro. Depois ele voltava para sua casa feliz, tranquilo, ele tinha sido perdoado, tá bom? Agora, o sacerdote pegava o sangue desse cordeiro e levava até o lugar santo. Ali havia um véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. E ali o sacerdote aspergia o sangue. Ali isso era o registro do pecado do transgressor. Ou seja, quem pecou era o ser humano, mas ele passava simbolicamente seu pecado para o cordeiro. O cordeiro morria em lugar desse transgressor. Mas agora o pecado que passou para o cordeiro agora entrava para o santuário, através do sangue, estava ali registrado. E ali ficava durante um ano. Vocês lembram que no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava para o lugar santíssimo, era o momento do julgamento. Era quando
o sumo sacerdote entrava e ele julgava se os pecados que foram perdoados ali eram sinceros. Por quê? Porque havia muitos israelitas, eles confessavam seus pecados, mas não eram sinceros. Outros não perseveravam, confessavam seu pecado, no dia seguinte estavam aí no pecado. Então, por isso que era necessário que aconteça um julgamento, para ver se de fato os pecados que entraram no santuário através do sangue foram pecados sinceros que foram perdoados. Então, esse julgamento acontecia onde? Lá no santuário. O israelita, ele não se preocupava, ele ficava lá no acampamento. Todo esse processo de julgamento acontecia onde? Dentro do santuário, através do sangue que estava como registro da sua transgressão. Agora, é isso que acontece também no julgamento da humanidade, porque o santuário é apenas uma ilustração. Quando você, pela fé, aceita Jesus, confessa seus pecados, simbolicamente seu pecado passou para Jesus, e Jesus morreu em seu lugar. Agora, lá no céu existem os livros de registros, onde está registrado toda a nossa vida. Agora, como que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo? Não é que você tem que ir lá até o céu e lá você vai ser julgado. Não. Você não vai fisicamente. Você vai estar perante o tribunal de Cristo através dos registros, dos livros que estão lá no céu. Lá no céu tem livros onde está toda a nossa vida, toda a nossa história. É através disso que vamos ser julgados. É nesse sentido que disse que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Mesma coisa que no santuário. Todos eram julgados através do sangue que estava aí como registro do pecado dos transgressores lá no santuário. Deu para entender essa parte? Então, todo ser humano está sendo julgado. Agora, o juízo, ele tem três partes ou três faces. A primeira parte é o juízo investigativo, a segunda é o juízo comprovativo e, finalmente, é o juízo executivo. Como que acontece esse processo? Eu quero que você abra para falar primeiro sobre o julgamento, o juízo investigativo, é onde se investiga se a pessoa é inocente ou não. Abra sua Bíblia aqui no livro de Daniel, capítulo 7, que ali ilustra perfeitamente aquilo que estamos estudando. Daniel, capítulo 7. Vamos ler primeiro o versículo 9 e 10. Fala do momento quando Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo lá no santuário celestial para dar início ao processo do juízo. Isso já estudamos nas lições anteriores, que aconteceu no ano de 1844. Disse assim o versículo 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. O ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, os cabelos da sua cabeça eram como pura lã, e seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam. Está falando aqui de milhares de anjos que estão ali ao redor do trono de Deus. E disse, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, olha, aqui está falando do momento que inicia esse julgamento. Aqui está falando da parte investigativa. Assentou-se o tribunal, se abriram os livros. Como é que nós comparecemos lá no tribunal? Através daquilo que está escrito nos livros. Há registro da sua vida. Todas as coisas, até as que estão escondidas, que você acha que ninguém sabe, tudo está registrado no livro lá no céu. Não tem nenhuma coisa que esteja escondida. Toda a sua vida está registrada. E nós vamos ser julgados de acordo com aquilo que está. Vão se examinar os livros. Por que a pessoa deve ser salva? Por que não? Aí vai se examinar se fulano tal, que há tanto tempo está na igreja, ele foi sincero, persevera na fé, se ele foi sincero quando se batizou, etc. Tudo isso está sendo avaliado. Disse mais. Agora vamos ler o versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Está falando aqui de Jesus. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, o reino, para que os povos, nações, homens e homens de todas as línguas o servissem.
Seu domínio é eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quem entra nesse processo de julgamento, assim que se abrem os livros, é Jesus, porque é Ele que vai fazer o julgamento. Aquilo que falou a primeira pergunta. A quem o Pai confiou o processo de julgamento? A Jesus. Então, aqui esses versículos estão falando daquilo que aconteceu em 1844. Jesus entrou para o lugar santíssimo para começar o processo investigativo do julgamento. Nesse mesmo momento, o juízo está em andamento, o investigativo. Estão se abrindo os livros, estão se avaliando por que o Pedro deve ser salvo, por que não. Por que a Maria deve ser salvo, por que não. De acordo, obviamente, às suas obras. Agora, quando esse julgamento termina, é o momento quando o sumo sacerdote sai do lugar santíssimo. Jesus volta por segunda vez. E quando Jesus volta por segunda vez, ali ele volta para quê? Para levar a sua igreja para o céu. A igreja irá para o céu por um período de 1000 anos. Isso está aqui, por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 20. Deixa eu ver aqui. Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler o versículo 4, 5 e 6. Vi também tronos, e nestes se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Todos quanto não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e nem receberam a marca na fronte nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Diz aí o versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram, senão até que se completassem os 1000 anos. Ou seja, quando Jesus volta por segunda vez, os justos seremos trasladados para o céu. E estaremos com Jesus por um período de 1000 anos, que se chama o milênio. O que vamos fazer lá no céu durante o milênio? Disse aqui que receberemos a autoridade de julgar. Mas como se julgar se quem já fez o julgamento foi Jesus? Jesus fez o julgamento investigativo, mas nós vamos entender como que esse julgamento de fato aconteceu. Porque lá no céu haverá muitas surpresas. Por exemplo, haverão pessoas que você os conheceu, que durante toda a sua vida praticamente estiveram na igreja. Cantavam, oravam, pregavam, faziam de tudo. Mas que não vão ser salvos. Não vão estar lá no céu. E você vai ficar curioso. Você vai perguntar para Deus ou para os anjos, e eles vão te mostrar o livro da vida dessa pessoa. Os livros, né, que estamos estudando, onde estão registrados toda a nossa vida. E você vai ler, por exemplo, o livro da memória aqui do irmão Pedro. Você vai lendo. O Pedro, olha, sendo jovem, aceitou o evangelho, se batizou, dava o estudo bíblico, isso, aquilo. Ele ia para a igreja, olha, espera aqui, mas ele tinha uma vida dupla. Ele era infiel à sua esposa, ele nunca se arrependeu de verdade, continuava na igreja há muitos anos, mas continuava em pecado, e ele morreu dessa maneira. Ou seja, você vai entender por que o Pedro, que era um bom crente aparentemente, ele se perdeu, porque ele não era sincero. Ele tinha uma vida dupla. Ele não era o trigo, ele era o joio. Ele não era um convertido, embora estivesse na igreja. Então você vai fechar os livros e você vai dizer assim, agora entendo que aquilo que Jesus fez no juízo investigativo é certo e justo. Agora entendo por que o Pedro realmente não está aqui. Mas por algum acaso você vai olhar outra pessoa, você vai encontrar seu vizinho, que era um adúltero, um bêbado, que está lá no céu. E você vai dizer, mas o que esse homem está fazendo aqui? Então, nesse momento, você vai pegar os livros, né, da vida dessa pessoa, você vai estudar, vai ler e vai perceber, olha, fulano tal, ele foi assassino, olha aqui, ó, ele foi um criminoso, ele era um adúltero, uma pessoa que não prestava para nada, uau. Mas no final da sua vida ele ficou doente de câncer. E quando ele estava com câncer, ele ouviu do Evangelho, decidiu ouvir e fazer um estudo bíblico com o pastor Max, participou fazendo uma série Jesus, o Restaurador da Vida, e no final dessa série ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, ele foi batizado e ele foi sincero na sua conversão. Pouco tempo depois ele faleceu por causa do câncer.
Mas quando ele faleceu entregando a sua vida a Jesus, se arrependendo de todos os seus pecados, foi sincero. Então, nesse momento, você vai fechar os livros dessa pessoa, você vai dizer assim: agora entendo por que fulano tal está aqui no céu. Embora ele pecou, mas ele aceitou a graça e o perdão de Deus, ele se converteu. De fato, Jesus foi justo por perdoá-lo e ele merece estar aqui no céu. Obviamente, teremos 1000 anos para fazer esse trabalho. E nesse sentido que fala aqui, né, que se lhes deu autoridade aos justos para fazer o julgamento, para comprovar aquilo que Jesus já fez no juízo investigativo. Ali vamos entender por que pessoas se salvaram e por que outras não. Então, resumindo novamente o processo. O juízo investigativo começou em 1844, quando Jesus entrou no lugar santíssimo para julgar toda a humanidade através dos livros que estão ali. É nesse sentido que todos nós comparecemos perante o tribunal. Quando Jesus volta por segunda vez, o juízo terminou, o investigativo. Nós vamos para o céu, ali começa o juízo comprovativo, para nos corroborar por que algumas pessoas se salvaram e por que outras pessoas se perderam. Isso vai durar 1000 anos. Quando termine o milênio, a Nova Jerusalém vai descer. Isso você pode ver aqui em Apocalipse capítulo 20, desde o versículo 11 em diante. Você vê, por exemplo, que aqui no versículo 5 diz que quando se completassem os 1000 anos, os mortos, os ímpios ressuscitam. Ali a Nova Jerusalém começa a descer. E nesse momento acontece o juízo executivo. Fogo e enxofre cai do céu e destrói a todos os ímpios. Obviamente, esses ímpios que ressuscitaram, eles ressuscitam para receber a sua condenação. Tá? Primeiro teve o juízo investigativo. No céu, durante 1000 anos, a gente comprovou aquilo que aconteceu. Como entendemos que Deus foi justo, agora depois dos 1000 anos, Deus executa a condenação do juízo. E qual é essa condenação? É o fogo e enxofre. Ali todos os ímpios, desde os primeiros seres humanos, serão destruídos. Obviamente, aqueles que não se arrependeram de seus pecados, não aceitaram a Deus como Senhor e Salvador. Então, percebe esse processo? Juízo investigativo, comprovativo e executivo. Agora, eu digo uma coisa para vocês, queridos amigos. Deus quer que nós façamos parte do grupo dos salvos, dos justos. Deus não quer que ninguém pereça, que ninguém seja condenado. Olha, Deus faz de tudo para nos salvar. A primeira parábola que estudamos sobre o banquete de casamento ilustra isso. É Deus que envia os convites. É Deus que envia a roupa para o casamento. A gente apenas não deve rejeitar aquilo que Deus faz. Quem providenciou a maneira de nos salvar é Jesus. Não é por acaso que você está fazendo esse estudo bíblico. Então, assim, Deus de muitas maneiras fala aos nossos corações, apelo após apelo, sermão após sermão, mensagem após mensagem. Somente vai se perder quem de fato quer se perder. Mas Deus fez de tudo para nos salvar. Nesse momento, estamos vivendo um momento importante, onde estamos sendo julgados lá no céu, e onde precisamos sermos sinceros, sermos verdadeiros. É o momento quando precisamos entregar nossa vida a Jesus. Eu, por isso, gostaria de te convidar nessa noite. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Entregue a sua vida a Jesus. Enquanto há oportunidade, entregue-se completamente a Ele. E Deus o salvará. Você gostaria nessa noite de dizer a Jesus, Pai Santo, me livre da condenação. Me ajude, Senhor, a ser salvo junto com a minha família. Você gostaria de falar isso para Jesus? Então vamos fazer uma oração. Querido Deus, querido Pai, nesse momento nos colocamos na Sua presença e pedimos que o Senhor, por favor, nos perdoe os nossos pecados, nos limpe, nos purifique e que nós, Senhor, sejamos achados justos no julgamento e que o nosso nome se escreva no livro da vida. Pai Santo, venha abençoar a cada uma das famílias, as pessoas que estão fazendo esse curso bíblico. Mas, Senhor, por favor, nos dê o privilégio de estar no grupo dos salvos. E peço humildemente, mas em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos amigos, que Deus lhes abençoe. Não se esqueçam que a sua tarefa é a página 31, tá bom? Até a próxima lição. Um abraço.